Church, vamos juntos louvar, com fé e amor, o reino espalhar. Aqui é o lugar pra crescer e aprender. A voz de Deus queremos sempre ouvir. Assim, Números capítulo 11, a partir do versículo 16. Vou ler na NVI, mas vamos ler na NVI hoje, amém? E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você, e porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia a carne pelo nariz, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé, e dizes: darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades entre eles e as expôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, os 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondendo: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Eita Jesus. 31. Depois disso veio um vento da parte do Senhor, diga vento da parte do Senhor, que trouxe cordonizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros.
espalhando-as em todas as direções, num raio de 1 dia de caminhada, diante todo aquele dia e aquela noite. E durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu cordonizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Diga, ninguém recolheu menos de 10 barris. Jesus. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerisse, a ira do Senhor acendeu contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Ataavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Quibrote Ataavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Fecha teus olhos, ora ao Senhor, irmão, fala com Deus, fala com Ele. Espírito Santo, fala comigo hoje. Fala para Ele, fala para o Espírito Santo ouvir a sua voz. Fala, Espírito Santo, fala comigo hoje de uma forma especial. Abre meus olhos, abre meus ouvidos. Fala, Espírito Santo, me trata hoje, me ensina, Jesus, a te adorar. Me ensina, Senhor, a alegrar teu coração. Me ensina, Senhor, a cumprir a tua vontade. Isso, fala com Deus, irmão. Fala que o Espírito Santo está esperando você falar com Ele. Você veio adorar o Senhor, você veio a glorificar o Senhor, e eu tenho certeza que algo vai acontecer aqui nessa noite, para a glória do nome de Jesus. Pai, derrama da tua unção nesse lugar, Jesus. Senhor, eu quero te pedir algo no nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Começa a dar sinais e maravilhas em nosso meio. Começa a se apresentar de uma forma que o Senhor ainda não se apresentou, Jesus. Eu te peço, Pai, existe uma guerra travada no mundo espiritual. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é Deus, o poderoso de Israel. Ei, igreja, o poderoso de Israel está aqui. Essa peleja não é nossa, essa peleja não é sua, essa peleja é de Deus. E a igreja precisa entender, adorar. Essa peleja, essa guerra que está tentando te parar, te matar, te envergonhar, fazer você retroceder, essa peleja aí, o Deus de Israel está dizendo: é minha. Ninguém vai poder te parar, ninguém vai poder impedir o projeto que eu tenho na tua casa. Ninguém pode ser maior do que eu, que sou Deus da tua história. Pai, eu quero te pedir, vai quebrando todos os dominadores, todos os demônios que se levantaram, Pai, contra essa casa, contra essas famílias, contra queridos que estão aqui, que estão chegando, Pai. Em nome de Jesus, seja adorado nessa noite. Eu estou sentindo uma glória de Deus aqui, meu irmão. Você camala choromandaia. O Espírito Santo está dizendo: eu vou virar a roda, eu vou fazer você viver algo sobrenatural. Erema choromaia. Mesmo que os seus olhos não estão enxergando e não estão vendo o milagre, Deus está dizendo: eu sou Deus para confundir o inimigo e irei se manifestar nesse lugar. Só você que crê, abra a boca e dá glória. Só você que crê, abra a boca e dá um aleluia aí, meu irmão. Deus está dizendo: essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Preste muita atenção, essa mensagem já está ardendo no meu coração, já tem uns dias. Pode deixar aqui lá, filha. Já está ardendo no meu coração, já tem uns dias. E eu sei que Deus, irmão, está vendo a guerra e a peleja que a gente está passando. Quem está em guerra aí? Diga eu. Fala assim: mas hoje eu vou sair daqui renovado, tomado de uma unção, de um espírito
o poder de Deus vai mudar minha casa hoje. O poder de Deus muda a história. A Bíblia diz que Deus está olhando para o povo, e tudo que o povo estava fazendo, reclamando, murmurando, querendo comer carne, querendo falar coisas do Egito, do passado. Irmão, entenda uma coisa: para você viver o novo de Deus, o teu passado tem que ficar lá atrás. O que passou, passou. Deus está dizendo: o que vocês estão reclamando já era, já arranquei vocês do Egito. Agora eu vou preparar algo novo sobre a casa de vocês, sobre a vida de vocês. Mas eles não conseguiam, irmão. Era uma reclamação, uma murmuração. Que vontade de comer carne, reclamando no pepino, da cebola. E Deus está dizendo: vocês querem carne? Tá bom, chama Moisés. E a Bíblia diz que Deus dá uma revelação, uma direção para Moisés. A revelação é: você vai separar 70 homens e líderes, que eu vou tirar do teu espírito e vou transferir para ele. Olha isso, irmão, que lindo. Há uma unção de Deus que é transferível. E a Bíblia diz que Deus tira de Moisés e transfere do espírito que estava sobre Moisés. Hoje é diferente. O Espírito Santo de Deus que habita em você, ele traz a completude para você viver o sobrenatural. Entenda uma coisa: para que era a unção? Eu vou explicar para vocês entenderem. Para que era essa unção? Era para capacitação. A unção, quando Deus derrama uma unção, ela vem para te capacitar, ela vem para te fortalecer. Irmão, há uma unção de Deus que já está na tua vida. Você pode ter certeza, a unção de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus que está na tua vida, já te trouxe aqui hoje. Ele te capacita, ele te fortalece para você estar na presença dele. É a unção de Deus que é capacitada, que nos capacita a fazer a obra dele. Que se não fosse a unção de Deus, nós não estaríamos aqui hoje. E a Bíblia diz que ele levanta esses homens, fala para Moisés separar esses homens, que vai tirar, para quê? Para que eles também ajudassem Moisés a fazer a obra, irmão. Para que Moisés não fizesse tudo sozinho. Então a unção, ela vem para uma capacitação, para exercer um propósito. A unção não vem só para você estar cheio, para você ficar falando em língua, não. Ela vem para você trabalhar, exercer um propósito. Quem está entendendo? Então entenda uma coisa: a unção que você quer, ela vai fazer muitas coisas, mas dentro dela, na sua vida, é Deus dizendo: é uma unção que vai te capacitar a exercer um ministério, um chamado, um trabalho. Um ministério é um cargo, uma função, irmão. Se não tiver unção, não vai. Você está crendo nisso? Quem sabe que eu estou falando aqui? Tem quem está entendendo aqui, irmão? Essa unção. Aí a Bíblia diz que Moisés é retirado, vai para a tenda, separa os 70 homens. Só que 2 ficam na tenda. Mas quando ele tira o espírito de Moisés, ele derrama sobre os 70. Porque 2 que não estavam na tenda também receberam a unção. E a Bíblia diz que esses 2, Eldade, quem lembra o nome? Eldade e Medade. Eldade e Medade. Eles também eram líderes, mas eles ficaram no acampamento. Mas quando o espírito de Moisés é retirado e é dividido para eles, mesmo eles não estando junto, o espírito chega na vida deles. E um dos sinais foi esse: eles começaram a profetizar. A unção te capacita a profetizar. Só que eles profetizaram uma vez só e nunca mais experimentaram daquilo. Você consegue entender que o tempo que nós estamos é um tempo de revelação e de uma constante profecia? Por quê? Porque quando Jesus venceu a morte e ressuscitou, ele abriu o véu, rasgou o véu, abriu um novo vivo caminho. O Espírito Santo desceu sobre nós
está sobre nós quando você aceitou Jesus pela primeira vez na sua vida, confessou Ele, o seu nome foi escrito no livro da vida eterna. O Espírito Santo agora se tornou morada em você, e Ele tem o poder de fazer você profetizar, e não é só uma vez. Você tem o poder de profetizar, de declarar, de chamar a existência, até as coisas estiverem no lugar. Diga para o seu irmão: é onde Deus está querendo te pôr. Deus está querendo te pôr no lugar. Olha para ele e fala assim: Deus está querendo te pôr no lugar que você vai continuar profetizando, vai viver o chamado e o propósito do Senhor. Entenda uma coisa: você não vai ser um profeta de um dia e daqui a pouco você vai ser profeta só o ano que vem. Não. Deus vai levantar profeta, Deus vai levantar profetisa. O Espírito do Senhor já está sobre você, e você vai aprender a profetizar independente do cenário que você está passando. Amém? Independente do cenário que você está passando. Aí a Bíblia diz que Josué, que já era desde menino, desde pequeno, era ajudante de Moisés, fica sabendo que Eldade e Meldade estão profetizando lá, mas eles nem estavam juntos. Imagina, irmão, a gente aqui recebe uma unção do Espírito, alguém que não está aqui, está em casa, Deus visita e o camarada começa a profetizar na casa. Aí você fica sabendo, Josué ficou sabendo e falou assim: aí Moisés, e aqueles camaradas que nem vieram, estão profetizando? Aí Moisés falou assim: você está com ciúme dele, Josué? Que bom seria que todos vocês estivessem profetizando e não parassem de profetizar. Porque, irmão, a Bíblia diz que aonde a profecia, o povo não se corrompe. Aonde tem a visão espiritual, entenda isso, aonde você tem a identificação do Espírito, a casa não cai, não há ruptura, não há divisão. A profecia, e aonde a profecia, o Espírito de Deus está envolvido. Aleluia! Então o que Deus está querendo? Ele quer que você receba desse Espírito, Ele quer que você receba dessa unção, Ele quer que você seja profeta em todo o tempo, na casa, na rua, na família, no trabalho. O Espírito está sobre você. Não é só na igreja, é principalmente lá fora, é principalmente no trabalho, dentro da tua casa, no meio da tua parentela. É lá, irmão, que Deus está querendo te usar. E essa unção, ela é transferível. E há uma unção de Deus que Deus está querendo trazer sobre essa casa. Há uma unção de Deus que Deus, irmão, Deus quer que, sabe algo que impregna, que te toma, fica impregnado, uma unção que vai te incomodar tanto, se não vai ser impossível você não olhar para uma situação e ter a revelação da situação e do cenário e ficar com a boca fechada. Quantas vezes você está vendo uma coisa e não abre a boca e não profetiza? Pensa aí. Quantas vezes você está vivendo algo, ou está vendo um cenário, e você não se levanta para quebrar aquilo? Porque as coisas acontecem primeiro aonde? No mundo espiritual. E como que as coisas acontecem? Você precisa liberar a palavra. E a palavra profética com fé, irmão, tudo que você liberar a palavra profética com fé, crendo que Deus vai ser glorificado, irmão, vai acontecer. É a palavra que diz que tudo que você pedir crendo sem duvidar, ela será realizada. Eu vou repetir devagar, irmão. Você sabe o que é poder? Poder. Quando eu era menino assim, idade desses meninos aí, 10, 12 anos, a gente assistia uns desenhos tudo diferente, né? Antigo. Mas desde quando saiu o desenho, sempre teve heróis. Um voava,
outro ficava invisível, amém? O outro, irmão, virava aquele homem elástico. Tinha muito, tinha até cachorro que voava, até os cachorros voavam. O vira-lata, quem lembra do vira-lata? Meu Deus, né? Tem gente que não sabe. Lembra do vira-lata? É um pássaro? É um avião? Não, é o vira-lata. É um cachorro voando. Falei, meu Deus, que gostoso seria poder voar. O poder de voar, amém? Poder de mergulhar, sei lá, de fazer alguma coisa, ficar invisível, alguma coisa. Aí Deus fala assim: eu tenho todo o poder. O Deus que está aqui, Ele está em todo lugar. Ele está vendo o que você não está vendo, Ele está ouvindo o que você não está ouvindo, Ele pode fazer o que você não pode. E Ele diz assim: tudo que você pedir no nome do meu filho, eu vou fazer. Irmão, se isso não é poder, eu não sei o que é. Aí a Bíblia diz algo tremendo. Esse poder foi liberado para nós, para a igreja. Há uma unção. Esse poder é debaixo de uma unção. Se você não tiver com a unção, a presença, a porção que Deus está querendo te derramar sobre a tua vida, você só vai falar e não vai conseguir resistir. Presta atenção. Profetizar uma vez é fácil. Eu quero ver você profetizar todo dia. Resistir o contra-ataque toda semana. Subir para adorar, para pregar, para interceder, para abrir igreja toda semana. Eita, quem está entendendo aí? Profetizar de manhã, profetizar de tarde, profetizar de noite e não ver nada acontecer, e no outro dia você profetiza de novo e profetiza de novo e chama a existência, porque uma hora vai romper. Então a unção, ela vem para te capacitar a o quê? A profetizar hoje? Não, é hoje, amanhã, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro. Vai profetizando, vai chamando. Nós estamos aqui, nós estamos 6 anos, o ministério dá 6 anos. E nós estamos profetizando faz 6 anos. Se você estudar e ver da onde você estava há 6 anos atrás, veja onde você chegou. Hein, Gédes? Veja, olha onde Deus está te levando. E você recebe a palavra entra no teu coração, você sela isso, e o Espírito Santo é isso, meu filho. Vai recebendo palavra, vai recebendo a profecia, vai recebendo as direções, porque daqui a pouco é você que vai ser profeta. Daqui a pouco é você que eu vou levantar, é você que eu vou fazer trabalhar, multiplicar, é você. Tem alguém que tem almeja esse desejo, irmão, de ser instrumento na casa de Deus? Aí cadê os profetas? Cadê os irmãos aí que falam assim: eu vou ser apóstolo? Diga: eu vou ser apóstolo, e eu vou ser muito profeta e profetisa. Deus vai me tomar, e não vai ser só aqui não, vai ser no meio da rua, no hospital, no açougue, no mercado, na padaria, vai ser em todo canto, na faculdade, na escola, no meio da parentela, no meio do aniversário, Eu estava contando, irmão, vamos abrir um testemunho aqui. Estava contando para o Mateus, falando aquela questão do futebol. E aí um dia eu estava jogando bola, irmão. Você está jogando bola, você não está falando em línguas, amém? Às vezes dá, sabia? Porque eu sou meio maluco assim. Falar em línguas jogando bola, mas você está jogando bola. Vamos tirar, vamos separar. Você está jogando bola, humano, carne, amém? Aí o centroavante lá na frente fez um gol e veio comemorar, Jô, correndo assim. Na hora que ele veio na minha direção, o Espírito Santo falou assim para mim: está desviado faz 2 anos da minha presença. Fala para ele voltar para minha casa hoje. Eu falei: meu Deus, no meio do campo, eu estava jogando de volante e ele centroavante. Aí eu olho para ele, ele veio me abraçar. Eu falei assim, era um negrão cabeludo, maluco, doido. Aí eu falei assim: negão, era negão meu apelido dele.
Deus está mandando dizer para você: faz 2 anos que você está afastado dos caminhos do Senhor, e o Senhor está mandando você voltar hoje para a casa dele. No meio do campo, eu estou de short, de chuteira. Você sabe o que é isso? A unção que você carrega, a unção que está em você, ela não limita a região. Quem está entendendo? Ela não limita. Você pode estar em qualquer lugar, a unção está com você. Eu estava no meio do campo de futebol, a revelação, a unção, e eu transferi. Sabe o que aconteceu? Ele não conseguiu jogar mais lá. Ele veio lá para trás, ele foi lá para trás. O que aconteceu? Não sei, não ficou perturbado. Falou: meu Deus, como assim? Como assim? Vou voltar para Jesus hoje. No meio do campo, eu estou aqui no altar, irmão, dizendo isso para você. Então, uma unção de Deus não tem uma região. Eu vou te usar só aqui. Não, você é morada do Espírito. A unção do Espírito está sobre você. Olha só que lindo, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10. Amacandoí, versículo 1. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade, poder, para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Olha o que Jesus faz. Ele transferiu, ele chama os 12 e dá autoridade, poder. A presença do Senhor Jesus Cristo está trabalhando com esses homens, com esses discípulos, e ele está falando: vocês agora têm autoridade, vocês têm poder para fazer o quê? Para ficar falando em língua? Para ficar em casa? Para ficar cultuando? Ele está dizendo para vocês expulsar espíritos imundos. E essa autoridade, essa unção vai curar todas as doenças e enfermidades. Quem sabe a diferença de doença e enfermidade? Diga: doença física, carne, enfermidade, alma, emoção. É alma, na alma. Enfermidade é na alma, irmão. Tem gente que não tem problema físico, mas a alma está doente. Quer mais uma? Olha que lindo. João 20. Quase que a bispa entra lá no... João 20, versículo 22. Olha, 21, vamos no 21 e 22. Novamente Jesus diz: Pai seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os... Tinha um propósito também, irmão. Você não veio aqui só para cultuar. Deus está querendo e te preparando para você ser enviado. Está chegando o tempo, irmão. E Deus vai começar a te enviar para onde? O primeiro campo missionário é a tua casa. O segundo é o teu trabalho. A terceira é o bairro onde você mora. O quarto é a igreja que você congrega. Não é que você vai... Tem gente que você vai ser enviado. Eu vou sair da igreja, vou fazer missões. Não, é tudo na direção do Espírito. 22. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Domingo aqui, como que aconteceu aqui domingo? Quem está impactado aí, irmão? Que eu estou impactado desde domingo. Quem foi impactado aí? Ih, só meia dúzia, irmão. Quem foi impactado aí, meu irmão? Fala assim: apóstolo, que uma presença é aquela. Irmão, o culto demorou 1 hora para acabar. Era para acabar 8h30. Acabou 9h30. Ninguém foi embora. Sabe quem faz isso? É o Espírito Santo.
Não é o homem que faz isso, é o Espírito Santo. A presença pairando no ambiente. Posso falar uma coisa? E hoje tem mais. Quem quer mais? A Bíblia diz que Jesus assopra e fala assim: sejam cheios do Espírito Santo. O que Jesus está fazendo? Irmão, eu comecei a ser usado pelo Espírito em 2003, e eu comecei a soprar no ouvido das pessoas, sem saber que Jesus já fazia isso. Quando eu vi que ele fazia isso, ele fez isso, há uma transferência. Quando Deus cria Adão, o boneco, ele assopra nas narinas de Adão para dar vida. Quando Jesus pega os discípulos e assopra, ele está dizendo: agora sejam cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios, mas a presença foi passageira. Por quê? Porque a promessa era que o Espírito desceria, e ali foi uma experiência que Jesus deu para os apóstolos, para os discípulos. Foi uma experiência. Tem experiência que você vai experimentar, irmão, até o Espírito Santo querer se manifestar de uma forma completa sobre a tua casa, sobre a tua vida. Então há uma presença de Deus, irmão, que nós carregamos, e algumas vezes a gente experimenta ela, mas Deus está dizendo: eu quero que você viva com ela, ande com ela, experimente ela, transfira essa unção. Por isso que Deus falou aqui da presença que você receber, a unção que você receber, para você transferir para os teus filhos. Eu nem vou perguntar quem já fez isso. Entenda, a unção é transferível. À medida que você vai transferindo, o Espírito Santo vai te enchendo mais. Não vai falar nada, irmão? Nada mesmo? Capítulo 3 de João, versículo 13. Alá cantuit sabai. Meu pai, irmão, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Irmão, Jesus se apresenta para Nicodemos. Ele está falando algo para Nicodemos espiritual, e você precisa entender como Deus age. Deus não age na carne, Ele age no Espírito. Ele está falando para Nicodemos: Nicodemos, quem está falando com você não é aquele que veio da terra, é aquele que veio do céu, e está falando diretamente com você. Então você precisa entender as coisas que vêm do céu. O que Deus está preparando, ou melhor, já preparou para você, vem do céu. Versículo 27. Olha aqui, irmãos, entenda isso. João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. O homem só recebe as coisas que vêm do... E você precisa estar cheio do Espírito. Quando você está cheio do Espírito, o céu corresponde na terra. Há uma unção que Deus quer derramar sobre a nossa casa, sobre a tua vida. Há uma unção do Espírito, irmão, que quer se apoderar de você. Essa unção vem do céu, ela não vem da terra, ela vem do Senhor. Para quê? Para capacitação de um propósito na terra. Isaías capítulo 10, versículo 27. Você tem a versão corrigida fiel aí? Tem, filho? Vê aí. Aí, isso. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu... Está pesado aí, irmão?
a carga? Tá pesado? Tá ou não tá? Tem dia que você fala assim, não vou aguentar não. Fala, Jesus, se o Senhor não descer e quebrar e despedaçar, só que Ele já desceu, amém? Quem está falando aqui? É Isaías. Naquele dia, e Ele já veio ou não veio? Já derramou da unção? O Espírito já não está em nós. E por que a carga está pesada? Porque faz parte de um processo, faz parte de um ensinamento. E você precisa entender que o Espírito que já está em você, Ele despedaça e quebra todo o jugo. Já está em nós. Então ela tem ferramenta que você ainda não conseguiu manusear. Primeiro, a espada. Na hora que você começa a ler a palavra, os olhos precisam abrir. Na hora que os olhos abrem, você enxerga e entende. Depois que você entende, você começa a profetizar. Olha só, será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu. Tem dia que o pescoço parece que não vai nem virar, meu irmão. É ou não é? Mas entenda, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Óleo. O que é unção? É o óleo. Mas o que é a unção? O meu ungido. Cristo é o ungido de Deus. Quando você confessa Jesus como Salvador, há uma unção que já quebrando, que já despedaça e quebra todo o jugo da tua vida. Só que você começa a adorar, começa a guerrear por alguém, começa a interceder por alguém, aí começa a vir o que? O peso, o jugo. Só que esse jugo, ele é despedaçado por causa da unção. Então não tem nada que possa parar a igreja. Não tem guerra, não tem macumbaria, não tem feitiçaria, não tem. Não pode botar o nome no sapo, na boca do sapo, pode pusar na encruzilhada, pode acontecer o inferno que for, pode comer terra do cemitério, pode comer cadáver, pode acontecer o que for. A unção de Deus quebra todo o jugo, despedaça. Lucas 10:19. Olha que lindo, irmão. Eu vou entregar uns decretos aqui hoje. Isso. Lucas. Eis que eu vos dou o poder. Olha para o teu irmão, olha assim: Deus já te deu poder, irmão, para pisar em serpentes, em escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada. E o que? Não, eu vou ter que falar com a igreja tem que falar isso comigo. E nada, mais forte, nada vos fará dano algum. Não tem consequência, não tem nada, não tem, tem palavra que as pessoas usam que eu não gosto de usar. Retaliação não existe, não tem dano algum. Por quê? Porque Cristo já está na tua vida. O que o diabo faz? Ele quer retardar. Então o peso que você sente, as batalhas, os contra-ataques, é para você calar, para você se fechar, para você retroceder. Quantas pessoas eu já conheci que falam assim: o quê? Obreiro? Intercessor? Você é maluco? Começa até se benze pelo sinal da Santa Cruz. Meu Deus do céu, o quê? Não. E não conhece. Por que faz falar isso? Por causa que não conhece a palavra, irmão. A maior revelação é a palavra. Por isso que eu gosto de ensinar a palavra, porque a palavra, irmão, se a palavra não te ensinar, não sou eu que como profeta
pode fazer alguma coisa, é a palavra. Por isso eu aplico a palavra primeiro. Depois da aplicação da palavra, há um poder que através da palavra ministrada vai abrindo a tua mente, vai despedaçando esse jugo, vai quebrando os pensamentos que o diabo vai formando na tua mente. Você sabia disso? O diabo vai formando uma mente. Já viu falar do demônio da escassez? Quem já viu falar desse demônio? Escassez. Sabe o que ele faz? Ele fala assim: você não pode, você não é merecedor, você é branco, você é preto, você é baixo, você é gordo, você é alto, você é magro, você é isso, você é aquilo, você é diferente, você não vai ser aceito, você não estudou, você não é inteligente, você é isso, você é aquilo, você é isso, você não vai chegar, você vai chegar lá, vai ter mais pessoas, você vai ser o último. Ele fica na cabeça, ele fica lançando. E a palavra de Deus diz que maior é o que está com você do que o que está no mundo. Quem te escolheu foi Deus. Ele te escolheu para estar por cima e não por baixo, para ser cabeça e não ser cauda. Deus te escolheu para você prosperar de tal maneira que você não vai mais pedir emprestado, você vai abençoar, você vai dar, você vai abençoar, vai transferir. Mas se não acontecer primeiro dentro, não acontece fora. Por isso que a unção com óleo vem despedaçando e quebrando todo o jugo, todo pensamento, todo sofisma, toda fortaleza criada dentro de nós, na nossa mente. É aonde o campo de batalha, o diabo trabalha no campo de batalha. Então, se você não tiver revestido com a armadura, toda palavra, toda situação vai entrando e vai te levando para onde? Para morte, morte espiritual, morte ministerial, morte conjugal, morte familiar, morte, até você morrer. Não fisicamente, porque o que o diabo quer, irmão, não é só te matar fisicamente. O diabo quer te matar dentro da igreja, você ser um morto dentro da igreja. Entenda uma coisa, e que Jesus veio fazer? Ele veio te dar vida, vida com abundância. Mas não significa que você também não vai ter que morrer. Vai ter que morrer para o seu eu, vai ter que... choromate sabai. Presta atenção, vai ter que morrer para o seu eu, para o seu ego, vai ter que morrer para a sua carne. A Bíblia diz que você vai ter que morrer e negar a si mesmo, e pegar a sua cruz e seguir Jesus. Então a morte de Cristo é diferente da morte do diabo. A morte do diabo, ele quer te levar para a morte espiritual e a morte na sepultura. Mas a morte de Cristo é você morrer para as coisas da carne, para que tenha vida. Então Deus está querendo quebrar as fortalezas da tua mente e te fortalecer no espírito, para você mortificar a carne. Porque se não mortificar a carne, o espírito, irmão, não consegue movimentar algo no mundo espiritual, terrestre e celestial. Quem está me entendendo? O homem não pode receber coisa alguma se não for enviado ou dado do céu. João 3:27. Eu quero liberar algumas coisas aqui hoje, irmão, sobre o teu espírito. De verdade. Hoje Deus falava comigo a respeito dessa transferência de unção.
Pastor Juan me ligou hoje de manhã, falou assim: apóstolo, estou sem carro, talvez eu não consiga estar hoje no culto. Falei: vamos orando até o final da tarde. Se você não conseguir, você me avise. E nós oramos e oramos. Ele mandou uma mensagem para mim agora no final da tarde, falou: até agora não arrumei o carro. Falei: fica tranquilo, Deus está no controle de tudo, irmão. Aí sabe que o Espírito Santo falava? Que eu quero continuar a unção, eu quero transferir algo sobre a igreja. E Deus me dava a revelação. As revelações que Deus me dava, irmão, é para você receber, para você tomar posse, para que o Espírito de Deus se apodere de você. Então você precisa entender isso. O Espírito Santo já está sobre você. Diga: o Espírito do Senhor já está sobre mim. Ele me ungiu para declarar libertação aos cativos. Isaías 61, põe para mim, filha. Olha a unção do Espírito, irmão. O Espírito do Senhor já está sobre nós. A Bíblia diz que o Senhor pega esses discípulos, transfere unção, autoridade para quê? Para expulsar demônio, para curar enfermos. É a unção que quando ele chega dentro do cenáculo, ele pega o livro de Isaías, lê no meio dos escribas, lê a palavra de Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor quem ungiu? O Senhor te ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Há uma unção de Deus, irmão. Ao mesmo tempo que ela vai tocando em você, ao mesmo tempo que ela vai te restaurando, Ele vai te dando poder para restaurar alguém. A unção de Deus, ela te restaura, e ao mesmo tempo você é instrumento para restaurar alguém. A unção que você recebe é a unção que você transfere. A unção que te cura é a unção que vai curar alguém através de você. Olha isso, os mansos. Boas novas a quem? Aos mansos. Boas novas é para quem quer, quem é humilde, para quem está querendo ouvir as boas novas. Tem gente que não quer ouvir boa nova no mundo, irmão. Você vai falar as boas novas. Eu falei esses dias aqui, eu dei tudo na paz aí pro meu vizinho me endemoniou na hora. Falei: meu Deus, a paz voltou na hora. Não quer boa nova, não quer saber de paz, quer andar na guerra, que ande na guerra, irmão. O Espírito de Deus, o Espírito da paz está sobre nós. Nós estamos na paz. Que o mundo se acabe. Que quer se acabar, que se acabe. Nós vamos para uma terra, irmão, é outra terra. A nossa vida não é aqui, a nossa vida é passageiro. A nossa eternidade é no céu. Mas enquanto a igreja estiver aqui, a gente tem uma unção para transferir, e quem quer vai receber. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Deus restaura todo mundo? Ele restaura quem? Os contritos. Quem é os contritos? Os que estão quebrantados. Tem gente, irmão, que Deus precisa moer, quebrar, destruir tudo, quebrar tudo, deixar o pó, para quebrantar o coração. Aí ele está humilde. Quanta gente entrou aqui quebrantado, arrebentado. Aí Deus começa a levantar, já não é mais humilde. A pessoa muda. Quando você está quebrado é uma coisa, depois começa Deus a exaltar. Aí Deus olha e fala assim: ô meu filho, não aprendeu de novo não? Aí a fila vai lá para o final da fila de novo. Então, irmão, Deus, entenda, Ele só pode restaurar os contritos. Proclamar, olha o que Deus está dizendo. Nós temos o poder do quê? De proclamar. O que é proclamar? Liberar a palavra. Para quem? Para os cativos. Liberdade. Profetizar, liberar, proclamar, declarar. A sua boca profere liberdade. Quem está preso não é só preso na cadeia. Tem muita gente que está preso aqui fora.
está preso no sistema, está preso em drogas, está preso na prostituição, está preso na bebida, irmão. Tem muita gente cativa, e a igreja precisa proclamar quem? A unção do Cristo. É Jesus que vai te libertar, meu irmão. É Jesus que vai te curar, igreja. É Jesus que está dizendo: eu quero curar crente aqui hoje, eu quero batizar crente aqui hoje, eu quero renovar crente aqui hoje. E a abertura de prisão aos presos. Aí domingo se preparem, hein? Paulo, Silas, a unção que Deus derrama, irmão, ela despedaça, ela quebra as prisões, as cadeias. Tem corrente, irmão, que vem aprisionando a igreja. A pessoa não consegue ser feliz na área emocional, não consegue prosperar, não consegue dar fruto, não consegue firmar. Uma hora está firme, uma hora não está. Um mês está na presença, o outro mês sei lá onde está. Correntes, cadeias, prisões, que através da unção ela quebra, despedaça todo o jugo, toda a prisão, toda a cadeia, tudo que está te levando ao cativeiro, cativo. Você sai e experimenta a liberdade. Na hora que você menos espera, você está igual ao cão que volta para o seu vômito. Está preso na cadeia, naquela cadeia emocional. Irmão, Deus é Deus de novidade de vida.